Olá, turma, boa noite. É, Hoje vamos falar sobre cintilografia, voltada na radioterapia e na medicina nuclear. O que vem a ser a cintilografia? Bom, a cintilografia é um exame que avalia o fluxo sanguíneo pelas artérias e que nutre as vias coronárias e a distribuição do músculo cardíaco. Ou seja, é um procedimento que é capaz de detectar falhas na irrigação de regiões do músculo. Como é um exame que não é usado contraste, e sim radiofármacos, que é composto radioativo mais fármacos, que são coloidais ou particuladas, proteínas, anticorpos ou peptídeos, células, que são células vermelhas, e as células brancas do sangue, que ajuda no diagnóstico e na terapia do exame. Bom, na medicina nuclear e radiofarmácia, que ele funciona como para detectar imagem funcional, detecção precoce de doenças malignas, substâncias radioativas, raios gamas, e que os radiofármacos que são usados percorrem o caminho funcionais ou metabólicos específico no paciente e confere a uma modalidade de diagnóstico por imagem, que é uma característica de natureza biológica indistinguível. É como se usássemos o contraste para ver melhor a substância ali a ser radiografada. E dentro desse exame tem as alterações fisiológicas que ocorrem muito antes das alterações anatômicas, alterações muitas vezes que se manifestam em estágios relativamente avançados nas doenças. O radiofármaco, como eu acabei de citar, é substâncias que são utilizadas na medicina nuclear para o diagnóstico e para o tratamento, e que são produzidas com elementos com funções diferentes. O fármaco, que é o medicamento sem ação terapêutica, e o radionuclídeo, que são os radioisótopos, que é o elemento radioativo, que é radiação gama, e os medicamentos marcados como material radioativo, que se fixam aos órgãos de interesse e que são metabolizados e eliminados enquanto emite a radiação dentro do órgão. E que a emissão dessa radiação dentro do órgão pode ser usada de tratamento ou diagnóstico, dependendo do radionuclídeo que é utilizado. Como eu acabei de falar que como não é usado o contraste, então o radiofármaco não é um contraste. Como contém uma quantidade ínfima de qualquer substância química, que é um radioisótopo, que é diluído a 1 a 3 ml de soro fisiológico, que não tem como causar alergias ou efeitos colaterais, como rubor, coceira ou mal-estar. Aí tem a produção de os radioisótopos, que passa por essas maquininhas aqui, para poder fazer as substâncias. Que, como você pode ver aqui, tem cristalina estéreo, tem o frasco de vácuo, o vapor, tem coluna, micro-organismo, a parte de tomografia computadorizada, e que o gerador de 99 micro-organismos que é aberto, mostrando como o cloreto de sódio percorre até as colunas. Aí radioisótopos que é mais utilizado são o iodo, que é 123, e o tecneico, que é 99, e o tecneico 99M, que é o mais utilizado para exames de cintilografia de tireoide e cintilografia renal estática. Então aqui temos o radionucleico, que é de tomografia computadorizada, um radiofármaco, que temos radiofármaco, substrato, que é substância orgânica e inorgânica, e partículas de biomoléculas, anticorpos e proteínas nas células sanguíneas. A cintilografia tem as vias de administração, que são oral, que é líquido comprimido, a inalatória por ventilação, a endovenosa, a intradérmica e a intratecal. E aqui, como vocês podem ver na imagem, os modos que são utilizados, cada ângulo das agulhas para aplicação do contraste, do radiofármaco. Aí, como vocês podem ver aqui, tem a câmera de Auger, que é gama, que a radiação gama é uma onda eletromagnética semelhante à luz visível, ou seja, ela vai detectar e localizar a origem especial da radiação, que vai emitir pelo decaimento do radioisótopo que foi administrado com o radiofármaco no paciente.
e que isso irá produzir uma imagem dos órgãos do paciente com zonas frias e zonas quentes, nas visualizações das imagens funcionais e anatômicas, como vocês estão vendo na imagem. Aqui, como vocês podem ver, a câmera, né, que vai fazer todo o processo de imagem. E aí temos a câmera gama, que é constituída por, temos o colimador, detector de radiação gama, tubos fotomultiplicadores, computador com um sistema específico para integrado ao equipamento, onde as imagens são produzidas e processadas, a mesa de exame, circuitos, como vocês podem ver na imagem, né, cada componente. Aqui também ou seja, esse exame tem lá suas vantagens e tem suas desvantagens também, né? A vantagem é que exames funcionais que é um método indolor, não vai causar dor ao paciente, não é invasivo. O radiotraçador pode ser administrado por via venosa, oral, inalatória ou subcutânea, e que a ausência de reação alérgica ao radiotraçador tem uma menor exposição à radiação relacionada a outras técnicas de imagem e principalmente quando se trata de imagem de um corpo inteiro. E as desvantagens são baixa resolução para imagens anatômicas, a disponibilidade de certos radiotraçadores, que não é imediatamente, ou seja, não é necessitando de alguns casos, que é espera de 1 a 2 semanas. Pode se tratar de imagens funcionais, alguns exames precisam de preparo prévio prolongado, de 1 a 90 dias, ou com restrição de certos tipos de alimentos e medicamentos, e que alguns processos fisiológicos a serem estudados não podem ser acelerados e a aquisição das imagens pode levar até 60 minutos. Esses exames de cintilografia é indicado na cardiovascular, que é do miocárdio, que é a ventriculografia, a linfocintilografia, gastroenterologia, que é o trânsito esofágico, o esvaziamento gástrico e o refluxo, a endocrinologia, que é da tireoide, glândulas adrenais, músculo esquelético, óssea, nefrologia, urologia, renal, radioisotópica, testicular, sistema nervoso, neurologia, perfusão cerebral, cisternocintilografia, pneumologia, respiratória, pulmonar, ou seja, todas essas são as indicações para esse exame de cintilografia. E as contraindicações é para mulheres grávidas ou que estejam amamentando, né, que não pode. Aqui você pode ver na imagem também coleta de talho, né, do músculo cardíaco, a imagem como ela se encontra, o iodeto de sódio, a imagem da tireoide, e aqui da parte direita vocês podem ver o corpo aqui do paciente, né? Aqui também, aqui a exame da parte de tireoide, como eu falei há minutos atrás. Aqui também tem os cortes de referência, né, por imagem. Aí tem a densitometria óssea, tudo isso aqui. E dentro desse exame tem umas orientações que devem ser seguidas para a realização do exame. Ou seja, chegar 30 minutos antes do horário agendado, vir sempre acompanhado de algum responsável que deverá permanecer no local até o final do exame, né? Porque como é um exame que o paciente não pode ser acompanhado, não pode ficar sozinho. Trazer exames cardiológicos recentes como ecodoppler, cardiograma, teste de ergométrico, o Holter, cateterismo cardíaco, relatório de revascularização miocárdica, ou angioplastia. Trazer receituário ou nome dos medicamentos em uso. Este exame não pode ser realizado em gestantes ou com suspeita de gravidez. Não é necessário jejum para o exame, ou seja, ela pode fazer uma alimentação com poucas leve, né, não nada muito pesado, para que não cometa também, digamos, fadiga, ocorrer algum dano durante o exame, e trazer sempre o documento com foto ou um convênio para a realização do exame. Como é realizado o exame? Ou seja, o paciente é recebido pela equipe técnica, né, que vai administrar lá a injeção venosa do medicamento, e que esse medicamento deve fazer efeito durante 1 hora ou mais antes de começar o procedimento, né, ali na hora do exame. E que é composto por 3 partes, que é o exame de repouso, estímulo cardíaco e
imagem após o estímulo, que o paciente permanece deitado na máquina por 20 minutos, enquanto o aparelho adquire ali as imagens do coração, que no caso esse é a imagem de repouso. No estímulo cardíaco, o paciente passa por um teste de estresse cardíaco através da modalidade física, esteira ergométrica ou farmacológica, que é a medicação estimulante injetável de Primodol ou dobutamina. E a imagem após o estímulo, que é no mesmo formato da imagem de repouso, com duração de 20 minutos, existem intervalos demorados entre 3 partes acima, portanto o exame completo pode demorar até 6 horas ou mais. O preparo do exame, se for o exame forçado por teste ergométrico, que é esteira, trazer, ouvir roupas confortáveis, né? Para não ser uma roupa pesada, para também não suar tanto ali e sem peças metálicas, como roupa de moletom, malha, nylon, e o sapato com solado de borracha, tênis. Então isso para ter que andar. Uso de preferência com roupa de abertura lateral, região anterior do tórax e que não possua objetos metálicos no pescoço, no tórax, e que evita também adornos metálicos nestas regiões, cordões, colares, etc. E que pacientes do sexo feminino devem evitar os sutiãs com bojo, enchimento, suportes e hastes metálicas na frente, e que dê preferência sempre a tops de ginásticas, aqueles mais confortáveis. Suspender por 5 dias antes do exame as seguintes medicações após autorização médica, que é o propanolol, atenolol, Seloken, Angiprex, Tenoretic, Ideral, Tenadrem, ou seja, todos esses medicamentos após autorização do médico, que deve ser suspendida durante 5 dias antes de começar a fazer esse exame de cintilografia. E o preparo pós-exame e pré, que o paciente deve suspender medicação, como eu acabei de falar, e alimentação que contém iodo, não deve estar gestante com nenhuma suspeita de gravidez e não recomenda se estar amamentando. No pós-exame, a vida normal, os traçadores não causam nenhum mal e são eliminados pelo corpo, por isso é aconselhável a ingesta de líquidos para acelerar o processo, dependendo da dose a qual submetido poderá ter que ser isolado a fim de não contaminar outras pessoas. Aqui são as referências. Então, nesse exame é importante realizar estresse físico, que é o teste ergométrico, né, como eu falei, o farmacológico, que o paciente pode apresentar reações como variação de pressão, frequência ou ritmo cardíaco. Estes são geralmente transitórias e de pequena intensidade, e que os pacientes submetidos ao estresse com dipiritamol podem apresentar sensação de calor, dor de cabeça ou tontura durante o exame. E que o preparo, se for solicitado como médico, né, trazer, eu sempre vir com roupa confortável, enfim. E que não é necessário também estar em jejum, né, se alimentar em pequenas quantidades, tipo pão, biscoito, água, leite, sal, e sal, né, no caso em pouca quantidade. E o exame for à tarde, sempre almoçar tipo alimentos leves, como cerca de 2 horas antes do exame. E que não fumar e não ingerir cafeína ou xantinas, que é no caso 24 horas antes do exame também, né. Suspender café, que é para poder refrigerantes, bebidas alcoólicas, ou seja, tudo que não é permitido durante o exame, manter sempre, não consumir, para não acometer, né, aí agravos ou não acabar não tendo boas imagens das regiões, né. O tempo para laudo também, né, que como não tinha aqui no slide, um laudo fica disponível no prazo de 7 dias, né, e deverá ser retirado na central, tipo, onde ele realizou o exame, e que sempre, né, ligar para saber se já está pronto, para não chegar lá e o paciente não ter que dar a minha viagem. Bom, nosso trabalho foi sobre a cintilografia e é isso, né, que temos aí. Eu espero que vocês gostem, que dê para entender mais ou menos o que eu quis dizer. E é isso aí. Obrigado.